Salve mineradores e mineradoras do exílio! Estou chegando para mais um vídeo tutorial e hoje vamos dar continuidade ao nosso aprendizado das profissões Van. No vídeo anterior falamos sobre a Metal White e hoje vamos falar sobre a Gourmand. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você gosta do mod Van, se você gosta do nosso querido Conan Exiles, eu peço aí que se inscreva e deixe seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Valeu? Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Bom, galera, a profissão gourmand ela é voltada para culinária. Então, vários crafts relacionados à culinária e ao fogãozinho ali vai ser feito por um especialista aí da profissão gourmand, beleza? Então, bora olhar aqui. Eu vou selecionar, eu resetei minhas profissões. Eu vou selecionar a gourmand. Vou achar ela aqui, ó, gourmand. É um feat muito importante, tem bastante coisa importante que depende dessa profissão aqui. E a gente vai ver um pouquinho hoje, beleza? Então a gente escolhe a profissão, dá o save aqui. E aquele processo básico. Eu não vou me ater a ensinar sobre os sistemas de profissões, porque já fizemos 2 vídeos sobre isso, beleza? Então escolhemos a profissão. A gente vem aqui na Guild Ordem, vai ter as quests relacionadas à culinária, obviamente. Você vai cumprindo, vai pegando aqui suas moedas, seus tokens, pegando seus livros de conhecimento. Vem aqui no Mastery, você vai upar a sua profissão Gourmand, essa aqui no caso, até o nível 10, que é o nível máximo, beleza? Então, para a gente poder ver todos os feats, eu já vou colocar no nível máximo essa profissão aqui. Então, segura aí que eu já volto. Bom, galera, consegui colocar aqui no nível máximo, nível 10. Lembrando rapidamente que a profissão Gourmand, assim como a Metalwright e todas as outras, são divididas em 3 níveis, beleza? Aprendiz, Journeyman e o Master. Então, no nível 10 é o Master, no nível 5 é o Journeyman e no nível 0 é o Aprendiz, né? A partir do nível 1, vamos colocar assim, é o Aprendiz. Beleza? A gente já explicou sobre isso, então bora olhar os crafts, que é o que interessa pra gente hoje. Então, olhando aqui os crafts da profissão, sobrevivência, gourmand, aqui ó, nível inicial, que é o nível de aprendiz, o nível intermediário, que é o journeyman, e o nível master, que é o master, beleza? Então, como eu falei, são crafts voltados para culinária, coisas feitas ali principalmente no fogão. É claro que vai ter decorações também. Tem aqui ó, alguns reagentes, alguns ingredientes, utensílios, né, que são decorações. Eu vou colocar lá no final do vídeo para a gente ver, igual a gente fez da última vez, né? Algumas comidas, várias comidas, para falar a verdade, estavam até pouco tempo atrás bugadas, galera. Então eu não sei se essas comidas estão funcionando 100% na sua eficiência, mas a gente vai ver hoje. Originalmente, essas comidas davam algum tipo de bônus específico, ou de cura, ou de força, ou de precisão, ou de sobrevivência. Aí depois da atualização 3.0, parou de funcionar. Não sei se voltou a funcionar, mas a gente vai ver. Mas com relação à bancada, você vai liberar o fogão no nível aprendiz, fogão do Van. Vai liberar aqui o Farmland, que é um local para cultivo de plantas. E vai liberar aqui ó, o cultivo de algumas plantas específicas. Beleza, galera? Você quer uma profissão importantíssima. E muita coisa depende do cultivo dessas plantas aqui. No nível 2, que é o Journeyman, tem mais algumas decorações, tem uma porçãozinha aqui. Comida vai ter sempre bastante. O principal aqui no nível intermediário, que é o Journeyman, vai ser você produzir, você craftar o pergaminho de aprendizado. E você vai conseguir vender essa profissão para outros players, né? Ou negociar essa profissão com outros players. Então, no nível Journeyman, você vai conseguir fazer isso, principalmente, além dos outros crafts de comida aqui e decoração. No nível 3, que é o Master, que é o nível mais alto da profissão, também vai ter mais alguns tipos de comidas avançadas e vai ter as bancadas avançadas. No caso do Gourmand, ele vai liberar o Stove avançado, que é aquela bancada que reduz bastante o uso de ingredientes.
E também vai liberar aqui o Grinder, que é uma prensa de fluidos e moedor ao mesmo tempo. Isso aqui é bem legal. O resto é questão de consumo, beleza? Então esses aí são os crafts gerais. Lembrando aqui que eu sempre chamo a atenção para a questão das bancadas, que elas são muito úteis, e principalmente no nível avançado. Vou botar essas bancadas no chão, a gente vai dar uma olhada lá dentro do fogão, nesses crafts aqui, e eu já volto com você. Aqui a gente tem o Simple Run e o Advance. Então a diferença aqui, eu vou até tirar o lacaio, porque da última vez no vídeo do Metal Right, eu acabei dando mole por causa dos lacaios. Mas eu vou mostrar a diferença para vocês de uma bancada para outra sem lacaio, beleza, pessoal? Ele deu 25, 1 e 1. No Ashen, aqui no Ashen também, deu 12, 1 e 1. Então tem a redução de custo aí, principalmente com relação aos ingredientes. Eu acho que aqui no fogão não muda muita coisa. Olha, 12 e 12. A bancada por si só já reduz aí praticamente em 50% o gasto aqui dos ingredientes, beleza? Antes da atualização 3.0 do Kona, cada comida dessa dava algum buff diferente. Bônus de agilidade, de carga, sobrevivência. Depois da 3.0 em diante, isso não estava mais funcionando. Dois itens importantes principalmente é esse pão aqui, o Dalger e o Dwarven. São dois itens usados aí para outros crafts, né? Então essa profissão ela é muito importante por causa disso, principalmente por causa disso. Que você tem esses dois crafts aí que são utilizados em outros, bancada de mineração e outras coisas, beleza? Vou fazer o seguinte, só para a gente testar se os buffs estão bugados ainda, eu vou pegar aqui só as últimas comidas que tem. É no nível Master. Vou pegar... Deixa eu ver, tem 3 lá em cima. Tem um Dwarven aqui. Vou pegar esse Ashen aqui e o Dwarven, beleza, pessoal? Peguei aqui. Beleza, vamos dar uma olhada aqui nos meus atributos. A 10, eu vou tirar a armadura pra ficar tudo zerado. Ver. Tá 0, 0, 0. Só aqui no Expertise que tá 20, beleza, galera? O resto tá tudo 0. Antigamente, esse Dwarven aqui, ele dava bônus, ele dava 12 pontos a mais de saúde, cada 3 segundos teria uma cura, né? Ele dava bônus de grid, que era de coragem, se eu não me engano, e encumbrance, que era, se eu não me engano, de carga, beleza? O Ashen, ele também dava 12 pontos de cura a cada 3 segundos. Na verdade, todas as comidas davam 12 pontos de cura a cada 3 segundos. Mas o Ashen dava um bônus de vitalidade e sobrevivência. Enquanto o Dwarf dava bônus de grid e encumbrance, né? Coragem e carga. Eu vou deixar na descrição, galera. Eu não sei se vale a pena, mas eu vou deixar na descrição o que cada bônus de cada comida dava aí. Eu acho que tá bugado, mas eu acho que uma hora vai voltar a funcionar, beleza? Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, faz o teste aí para ver. Então, bora lá. Eu vou consumir aqui o Ashen, que deveria dar bônus de vitalidade e sobrevivência, né? A gente não tem mais o atributo de sobrevivência. Bora lá. Tô com 200 de vida, 100 de estamina. Bom, eu já vi que ele me deu algum bônus aqui, que aumentou um pouquinho a minha vida. Vamos olhar aqui, ó. Força tá 0, tá 0, tá 0, tá 0. E aqui também tá 0. Apesar disso, eu recebi, vocês viram aí que aumentou, né? De 200 foi para 210 de saúde. Então o bônus de saúde está funcionando, apesar de não estar aparecendo aqui na relação. Então acredito que para todas as outras comidas vai ser a mesma coisa. Sobrevivência deveria ser talvez expertise, mas tá bugado agora, não sei como que é isso, né? Aí vocês viram aí que pelo menos a vitalidade deu certo. Aqui nos status não aparece o efeito dos bônus que a comida deveria dar, mas aparece o de cura, né? A cura parece que está funcionando bem aqui normal, beleza? A gente não consegue consumir isso aqui. Deixa eu ver. Ah, consegui consumir, ó. Consumimos. No atributo continua tudo zerado. E aqui, ó, ele pegou um bônus extra, ó, dano de força em arma mais 15%. Então a gente ganhou aqui um aumento de dano em arma de força em 15%.
Então parece que algumas comidas estão funcionando bem. É diferente do que era antes, né? Não era assim antes. Mas já tem um bônusinho aí, beleza, pessoal? Então vale a pena aí vocês testarem as comidas, fazerem as comidas. Essas daqui foi as que eu testei. Estão funcionando muito bem, beleza? Ganhamos um bônusinho bacana, 15% é bastante coisa, beleza, galera? Bom, com relação à comida foi isso. A gente também tem aqui a bancada, que é o Grinder. Ele funciona como um moedor e como uma prensa de fluidos bem melhorada aí. Então vale a pena vocês terem também isso aí na tua base. Pode ver, ó, ele funciona como prensa. Aqui ele deveria produzir os dois, né? Aqui ele deveria produzir tanto o óleo quanto a especiaria. Mas deve ser um bug aí ou não foi pensado sobre isso, né? Porque se a gente colocar a semente na prensa de fluido vira óleo, se a gente colocar no moedor vira especiarias, né? Aqui, ó. Vou tirar a semente agora. Olha, ele produz sal, que se a gente colocar pedra no moedor, vira sal. E se a gente colocar carne, olha, ele vai prensar e virar o fluido, né? Então funciona. Eu acho que tá um pequeno probleminha aqui, né, com relação à semente. Ele só produz como se fosse no moedor. Ele não identifica, né, que é uma prensa também, beleza? Então tá aí, galera. Depois do Grinder, a gente tem também aqui o Farmland. Então, esse é o farm aí que a gente já viu logo que a atualização saiu do Van. Então ele é bem legal, funciona como uma jardineira aí do Vanilla. Você coloca as sementes aqui, o adubo, e ele vai farmar. Colocando sementes lá, junto com o adubo, ele vai aí produzir aos poucos as mudas, beleza, pessoal? Então, com relação às bancadas do Gourmand, são essas aí. Agora, bora ver o que que ele faz aqui na Workbench. Aqui na Workbench, a gente tem esses ingredientes. Eu peguei dois aqui, mas eu sinceramente não cobri a utilidade disso aqui. Provavelmente, eu fosse chutar, provavelmente é necessário para alguma outra profissão isso. E aqui para o Gourmand eu não encontrei onde a gente utilizar. E também libera essa poção de limpo que limpa a corrupção. Então tem esses três itens que o Gourmand consegue fazer aqui na bancada de Workbench. Além das decorações, das próprias bancadas aqui de fogão. Aqui, ó, fogão, o farmer. O grinder, eu acho que ele é feito na mão. Aqui na mão, ó, faz o grinder. Então é isso, galera. Infelizmente eu não consegui descobrir a utilidade disso aqui. Se você sabe, deixa aí nos comentários, beleza? O Gourmand precisa saber fazer, que é o trigo. Uma vez que você produziu trigo, a gente plantou aqui, ó, semente de trigo. Esse weight aqui, ó, é a semente de trigo. Você vai produzir o trigo. Uma vez que você produziu o trigo, você pode colocar ele aqui no moedor, no grinder. Ele vai virar aqui o flor, que é a farinha. É que a gente usa para algumas receitas também, beleza? Então, isso é algo que o Gourmand precisa saber fazer também. Bom, dito isso, acho que a gente já fez um review aí de tudo que o Gourmand consegue fazer. Então, vou pegar algumas decoraçõezinhas e vou colocar ali perto do fogão, valeu? Então, essas são as decorações do Gourmand. Isso aqui é uma tábua de pedra, né? Aqui tem alguns sacos de algumas farinhas, de alguns itens. E são esses daí. Também lembrando que o Gourmand no nível Journeyman, aqui na bancada de artesão, você consegue produzir Peach. Esse aqui é do Metal White. Tem aqui o do Apprenticeship do Gourmand. Beleza, pessoal? Bom, galera, esse aí foi a profissão Gourmand do mod Van. Passou um review. Infelizmente, algumas coisinhas a gente não conseguiu ver 100%. Mas faça seus testes aí. Já deu pra gente ter uma apresentação bem bacana da profissão. Então faça seus testes aí e deixe nos comentários o que você acha dessa profissão. Valeu? Então, muito obrigado pelo seu view. Fiquem bem, fiquem vivos.
Até a próxima aí. Bye, bye.